Boa noite. Se o pastor Branga não tivesse orado por mim, eu ia orar, porque eu sinto que eu preciso de muita oração para o que eu vou falar hoje. Se trata de um assunto um pouco denso, pesado, espiritualmente. Porque se trata de uma coisa de oposição, uma palavra que a gente ouviu muito nesses últimos dias. Mas oposição ao nosso Deus. A gente sabe quem é o opositor. A gente sabe quem é o inimigo de Deus. E eu vou falar muito sobre ele. Hoje é dia 2 de novembro de 2022, dia de finados. Nesse dia comemora-se os mortos. A lembrança aos mortos, em alguns lugares, cultos aos mortos. E eu quero falar sobre isso. Desde 2002, aqui no Brasil, esse dia, ele é um feriado nacional. Mas 2 de novembro é comemorado desde o século II pela Igreja Católica. Mais registros de orações aos mortos acontecem desde o século I. Na região da Gália, Europa Ocidental, antiga província romana e atual território francês, belga, alemão. A data foi atribuída a esse dia pela Igreja Católica por ser o dia de todos os santos, que é comemorado no dia 1. E no dia 2, a reza pelos falecidos, pelos mortos. Uma lembrança carinhosa, aparentemente muito boa, muito legal, porém com um cunho espiritual antibíblico. Em Roma, cerca de 5 séculos depois, lá em 732, pelo Gregório III, Papa Gregório III, ele autorizou os cardeais que rezassem aos mortos em suas missas. O tempo passou, os rituais de celebração, pouco a pouco elas foram modificando, mas elas continuam com a mesma essência. E então surgiram as denominações, as religiões espiritualistas. Aquelas que acreditam em reencarnação dos mortos, médiuns e manifestação dos espíritos. O que é reencarnação então para essas igrejas? Essas denominações, essas crenças. Eu vou falar aqui com a palavra de um dos líderes de uma das denominações, que evidentemente eu não vou citar os nomes. Somos espíritos que encarnamos e reencarnamos muitas vezes em diversas culturas. Em uma vida você foi branco, negro, brasileiro, europeu, americano, foi índio, foi em determinada tradição. E isso está ali na palavra do Caboclo das 7 Encruzilhadas, no dia 15 de novembro de 1908, que ele diz: se é preciso que eu tenha um nome, me chame de Caboclo das 7 Encruzilhadas. O que você está vendo são remanescências de outra vida, em que fui Frei Gabriel de Malagrida, que fui queimado na Santa Inquisição por ter previsto o terremoto de Lisboa. Somos reencarnacistas, na base do discurso do Caboclo das 7 Encruzilhadas. Acreditamos em médiuns, somos uma religião mediúnica, ou seja, entendemos que a comunicação com outros planos se dá por meio de sentidos sensoriais, ao qual considera-se que todo mundo possua. Esses sentidos podem ser vividos de diversas formas. Citemos aqui a psicografia, a psicometria, a clarividência, a vidência e entre outras, sendo mais, então, comum a mediunidade da incorporação. Ok? E vocês acreditam, é aqui eu me perguntando e pesquisando, vocês acreditam na Bíblia, a Bíblia como um livro sagrado, escrito por Deus? E quando eu estudei, os estudos me respondem, não faz parte do nosso rito a crença em uma escrita sagrada. A natureza é sagrada, os animais são sagrados, as pedras, as águas, as matas, os espaços, nós somos sagrados. Ok, então eu fiz a pergunta, a origem da vida, como é para vocês? Então os estudos me responderam. Para dizer sobre a origem da vida, começamos pelo magnetismo, que em seu sentido semântico refere-se ao poder atrativo do ferro magnético, dos ímãs, a capacidade então da orientação
a direção do norte e sul. Dentro disso encontramos o cenário científico, agora no século XX, mais precisamente por Stephen Hawking. As supercordas para o físico são os fios energéticos, que vibram em infinitas frequências, originando então diferentes partículas e originando a vida. Irmãos, aqueles que estão aqui, aqueles que nos escutam e assistem, se você crê nessas coisas que acabei de falar, de coração e imparcialidade, não digo em nome de nenhuma igreja e nem da igreja adventista. Eu digo baseado numa pessoa limitada, falha, cheia de defeitos e desânimos e desmotivações também, com muitas coisas da vida, cheio de dúvidas. Alguém que foi lá e buscou entendimento para passar para você, porque são perguntas que eu me fiz, dúvidas que eu tive e tenho até então ao estudar sobre isso. Então, de coração, abra o seu coração para entender o que o Papai do Céu tem a falar, o que o Deus orientador e criador da vida. Muitas dessas denominações creem na palavra do Senhor. E muitas dessas denominações creem na Bíblia e em Jesus Cristo. Por incrível que pareça, essas crenças são as que mais crescem no mundo. O estudo espiritualista, aqueles que acreditam na vida após a morte de um jeito antibíblico. Eu tenho amigos próximos a mim e fui indagado esses dias, questionado sobre coisas que eu me posicionei. Por isso Deus colocou no meu coração para poder falar sobre isso. Vamos para a Bíblia então, se vocês puderem acompanhar aí na sua casa e comigo, eu vou ser rápido, porque é bastante conteúdo. Então se vocês quiserem acompanhar ou anotarem, é um estudo compilado de muitos especialistas nisso. O que é alma para Deus? Primeira pergunta que eu fiz, o que é alma? Gênesis 2:7 explica que a introdução do sopro da vida no corpo físico de Adão transformou ele num ser vivente, nefesh, em hebraico. Ou literalmente alma vivente. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Então, conforme o ensino bíblico, a alma, ela não é separada do corpo. A alma, na Bíblia, é um ser vivente. Uma pessoa. Então, na origem, na etimologia hebraica da palavra, alma não é uma alma que sai do corpo, e sim a alma é um corpo físico com o seu espírito que vem de Deus, que o espírito é o fôlego que a gente vai ver aqui. Conforme o ensino bíblico, a alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel 18:4. Portanto, a alma é mortal. Portanto, a alma na Bíblia, então, ela está querendo dizer que é um espírito de uma pessoa, um indivíduo que quando morre, morreu. Porque senão a palavra falaria, a alma que pecar, morrerá. O corpo físico, mas a alma continuará em algum outro plano. Mas não é isso que a Bíblia fala. Deuteronômio 10:22 mostra que com 70 almas, olha o exemplo. Com 70 almas teus pais desceram ao Egito e agora o Senhor teu Deus te pôs estrelas no céu, etc. Um contexto dizendo que com 70 almas, mas aqui não foram 70 almas penadas, ou 70 pessoas sem o Espírito, o fôlego de Deus. Almas aqui eram 70 pessoas. Então na Bíblia está claro que quando fala de alma, fala de pessoas. Então, ok, e o que é espírito na Bíblia? O espírito equivale ao fôlego de vida que Deus deu ao homem na criação. Quando o homem expira, morre, esse poder vital chamado fôlego de vida, ou espírito, volta para Deus que o deu. Eclesiastes 12:7. Ao pó volte a terra, ou seja, você vai voltar para o pó da terra, da onde você veio, e o espírito volta a Deus da onde veio. Então não existe aqui nenhuma relação de um espírito que sai de você, seja alma ou um espírito, e que fica vagando pelo universo, ou em outros planos, ou em outro lugar, esperando a volta de Jesus, ou até estar com Jesus, com Deus. Não. Espírito na Bíblia é o fôlego da vida de Deus, que deu
na criação. E quando um nenê, uma criança nasce, então ela recebe o fôlego da vida de Deus. E quando morre, o fôlego volta para Deus. Ok, então falando de pessoas e também de animais. O que acontece com eles, com pessoas e com animais quando eles morrem? Eclesiastes 3, 19 e 20 diz: no fim das contas, o mesmo que acontece com as pessoas, acontece com os animais. Tanto as pessoas como animais morrem. O ser humano não leva nenhuma vantagem sobre o animal, pois os dois têm que respirar para viver. Como se vê, tudo é ilusão, pois tanto um contra o outro irão para o mesmo lugar. Isto é, para o pó da terra. Tanto um como o outro vieram de lá e de lá voltarão. Salmo 104, 29. Se escondes o rosto e eles te perturbam, se lhes cortas a respiração, morre e volta ao pó. Então existem também crenças de que os animais também passam por esse processo espiritualista. Mas não, a Bíblia é clara em dizer que assim como pessoas morrem do pó, veio para o pó volta, o seu espírito volta para Deus, os animais também, no mesmo processo. Ok, existe então, perguntas eu fazendo no meu estudo. Existe consciência após a morte? A Bíblia descreve a morte como uma condição de total inconsciência. Não há projetos, sentimentos, pensamentos ou memória. Olha só, Eclesiastes 9, 5 a 6 e 10 diz muito claro, com clareza. Não há interpretação, são fatos. Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco têm eles daí em diante recompensa, porque a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Tanto o seu amor como o seu ódio e a sua inveja já pereceram. Nem têm eles daí em diante parte para serem coisa alguma no que faz debaixo do sol. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faça enquanto existe vida. Porque quando você morrer, o seu pensamento, as suas dores e suas alegrias. A Bíblia fala inclusive de seus amores. E muitas igrejas, em algumas denominações espiritualistas, acreditam que quando você morre, se você foi uma pessoa boa, você reencarna. Mas outras acreditam que você vai, às vezes, para o purgatório para ser ali julgado. Outras dizem que você vai direto para o céu. Quando você vai direto para o céu, se fosse direto para o céu após a morte, duas coisas. Esse verso poderia estar dizendo, não deveria estar dizendo que o seu amor, os seus sentimentos acabariam. Porque se você foi e está do lado de Deus hoje, você estaria em alegria, sentindo alegria. Outra coisa, se realmente você vivesse pós a morte, num processo espiritual, ou a sua alma e etc., qual seria o sentido, ou se você fosse para o céu, qual seria o sentido da vinda de Jesus? Se todos que morrem já estão com Cristo, não faria sentido algum, e isso inclusive é dos questionamentos dos próprios estudiosos da própria igreja, uma das igrejas que acreditam nisso. Salmo 146 diz, quando o espírito deles se vai, volta ao pó, naquele mesmo dia, acabaram os seus planos. Não existe plano, um trocadilho, não existe um plano, nem o plano da espiritualidade no céu. Não existe plano para você quando você morre. Um plano de reencarnação, etc. Existe recompensa após a morte? No caso, se teve uma vida boa aqui, você pode ir evoluindo nas próximas vidas, como eles acreditam, como muitos acreditam. Também essa ideia não é bíblica. Da recompensa ou retribuição imediante da vida após a morte. Para os justos, a recompensa será dada na vinda de Jesus, quando ocorrerá a ressurreição dos justos. De acordo com Lucas 14, 14, diz assim, feliz será você, porque estes não têm como retribuir. A sua recompensa virá na ressurreição dos justos. Amém? É muito diferente. Ressurreição de reencarnação. A ressurreição dos justos, daqueles que creem no Senhor Deus. Sim, existe a possibilidade de uma vida após a morte, mas em Cristo, na vinda de Cristo. Nada
mais diferente disso. Isso é bíblico. A Bíblia, então, o que a Bíblia diz sobre essa vida após a morte? Ela diz alguma coisa além do que eu falei? Hebreus 9, 27 diz: da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, depois disso enfrenta o juízo. É clara em dizer de que o homem ele está destinado a morrer uma só vez. Não existe processos de reencarnação e morte, reencarnação e morte. E ele está destinado a enfrentar o juízo de Deus que acontecerá na sua vinda. 1 Tessalonicenses 4,13 diz: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem. Já era um assunto questionado e questionável naquela época. E aí a resposta é: não queremos que sejam ignorantes referente acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais como os outros que não têm esperança. É clara em dizer que existe esperança sim, a vida após a morte, mas em Jesus Cristo na sua vinda. Não sejais ignorantes em respeito a esse assunto, porque não existe outra possibilidade de viver após a morte. Daniel 12:2 diz: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Uns para a vida eterna e outro para a vergonha e o desprezo eterno, a morte eterna. Eclesiastes 12:7: ao pó volte a terra de onde veio, e ao espírito volta a Deus, como eu disse. A Bíblia diz em Lucas 20:36: porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos, e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Ou seja, após a vinda de Jesus, o resgate do ser humano, quando Jesus vier e ressuscitar para a vida eterna, uns para o desprezo eterno, nunca mais morreremos. Amém? Nunca mais enfrentaremos a morte. O dia dos finados, de finados, é triste para muitos. E existe uma possibilidade de esperança naquele que vê a possibilidade de reencontrar num centro espírita o ente querido. Isso é confortante. Mas, meus lindos, isso não é bíblico. É mais interessante talvez ouvir a voz de um ente querido da sua mãezinha que morreu, porque ela fala com a mesma tonalidade, com a mesma voz da sua mãe, e dizendo coisas boas para você, do que tentar deduzir a voz de Deus que não é audível. É por isso que a gente busca, e muitos buscam, se confortar na morte de um ente querido, num centro, onde espíritos, aparentemente o espírito do seu ente querido fala com você. Como eu disse, reencarnação é diferente de ressurreição. Ressurreição é o que Elias fez à mulher, o filho da mulher pobre. Ressurreição é o que Eliseu fez à sunamita. É o que Jesus fez à viúva. É o que Jesus fez a Lázaro. Ressurreição é levantados da morte, mas em vida, em fôlego, em espírito e carne. O único que tem a chave da vida e da morte, que pôde encarnar e não reencarnar, encarnar em espírito divino, é Deus. Ok, então o que é ressurreição na Bíblia? 1 Coríntios 15, 21, 22 diz: porque assim como por um homem veio a morte, Adão, também por um homem vai vir a ressurreição dos mortos, Jesus. Pois como em Adão todos morrem, do mesmo modo em Cristo todos serão vivificados. Amém? Existe esperança? Sim ou não? Sim ou não? Sim! Mas a esperança está na vinda de Jesus, meus lindos. Apocalipse 20, 12 diz: vi também, olha que lindo, vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. E os livros foram abertos, o outro livro também foi aberto. Que livro que foi aberto? O livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estavam registrados nos livros. Esse é o plano da salvação. Esse é o processo.
Quando você nasce, existe o sopro da vida. E você se torna uma alma vivente. A partir daí você peca, erra e acerta. Peca e pede perdão. E existe um julgamento. Nenhuma outra pessoa e nenhum outro autoridade na terra tem, biblicamente, a autoridade de sobrepor a autoridade de Deus para julgar alguém. Então, meus lindos, não existe a possibilidade, como o dia 1º de novembro, de julgar quem é santo. Não existe a possibilidade bíblica de canonização. Não é bíblico. Porque a partir do momento que você canoniza alguém, que torna alguém santo no seu conceito, você se está colocando no lugar de Deus em julgar que aquela pessoa é santa. O único que tem a condição de julgar alguém e dizer que é santo, com o Apocalipse 13, é Deus. E esse julgamento vai acontecer lá na frente. Não existe a possibilidade de você de ter um outro intercessor além de Jesus Cristo. O mandamento mais violado hoje na Bíblia é o da idolatria. O mandamento na qual eu acredito e pronto. Estou falando aqui para algumas pessoas talvez que desde pequenininho tem uma tradição de avós que creem no que eu estou falando. Só quero dizer para você, nenhuma tradição de família é mais importante do que a tradição do céu. Se eu precisar me romper a tradições familiares, por crer em coisas que não são bíblicas, em nome de Jesus eu vou romper. Porque para mim o que importa é as coisas que o meu Deus acha. Se você acredita que as coisas da sua tradição, do que o seu pastor ou padre disse para você, são mais importantes ou sobrepõem a esse conhecimento bíblico, você está colocando as pessoas no lugar de Deus. E isso é idolatria. E isso quebra o primeiro bloco do decálogo, amar a Deus sobre todas as coisas. Não há prerrogativa de que isso é bom. Então o que Deus acha sobre consultar os mortos? O que Ele fala sobre isso? Levítico 19:31 é enfático em dizer: não vos voltareis para os que consultam os mortos, nem os feiticeiros, nem os busqueis para não ficardes contaminados por eles. Eu sou o Senhor, o vosso Deus, que fala. Eu que sou o seu Deus. Não é uma entidade espírita que desvia o foco do próprio Deus. Não é um santo que a igreja canonizou e transformou em santo, que pode dizer, na qual interceder por mim. Existe uma trindade clara na Bíblia e um conhecimento bíblico claro para conseguir te mostrar quem que você deve pedir, para quem você deve orar. Inclusive já tivemos sermão disso sobre isso aqui. Deus preveniu os filhos de Israel lá em Moisés. Vocês lembram quando ele saiu do Egito para a caminhada para Canaã? Antes de entrar em Canaã, ele fez um discurso muito importante que ficou registrado em Deuteronômio 18, 9 e 12, que diz assim: quando vocês tomarem posse da terra que o Senhor nosso Deus está dando a vocês, não imitem os costumes nojentos dos povos de lá. Não ofereçam os seus filhos em sacrifício, queimando-os em altar. Não deixem que no meio do povo hajam adivinhos ou pessoas que tiram sortes. Não tolerem feiticeiros, nem que façam despachos, nem os que invocam os espíritos dos mortos. O Senhor Deus detesta os que praticam essas coisas nojentas e por isso mesmo está expulsando essas pessoas dessa terra, enquanto vocês vão tomar posse dela. Lindos, está claro que Deus se enoja de certos costumes. Enoja. Ele tem nojo. Vomitar-te-ei da minha boca. Não vos conheço. Você imagina? A gente está passando um processo político complicado nesse país. Que pessoas escolhem coisas baseado na euforia. Podem dar todas as evidências possíveis de uma coisa, de um ou de outro.
mas preferem acreditar nas suas próprias emoções, nas suas próprias ideologias. Eu estou te mostrando todas as evidências possíveis, bíblicas, de que Deus não se agrada disso, para que você tenha clareza no que fazer de acordo com a vontade de Deus, porque a vontade de Deus tem que sobrepor a sua vontade. Olha que interessante, se a vida após a morte fosse uma coisa notória, uma coisa relatada na Bíblia, os grandes nomes, os famosos da Bíblia, teria algum tipo de relato que eles morreram e o que aconteceria na vida dele após a morte. Mas olha só, a respeito de Abraão, é dito para nós que ele expirou, morreu, após uma velhice e foi reunido a seu povo, os mortos. Não diz aqui que ele foi reunido em corpo no cemitério e a sua alma e o seu espírito foi reinar com os seus antepassados. Arão e Moisés também foram reunidos ao seu respectivo povo. Sobre a morte do rei Davi, um dos mais importantes da Bíblia, a Bíblia diz que ele descansou com os seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi. Descansou. Para Deus, a morte é um sono, um descanso. Não é à toa que quando Jesus vai lá para o Lázaro, ele fala: ei, ele está dormindo, levanta e desperta do seu sono. Ah, Júnior, o que você me diz sobre a promessa da vinda de Elias em Malaquias 4:5? Jesus não afirmou em Mateus 17:12 que era João Batista, que João Batista era Elias? Existe uma confusão nesse conceito. Mas a Bíblia, mais uma vez, deixa claro essa ideia sobre Elias, sobre João Batista ser Elias. Mas os discípulos o interrogaram a Jesus: por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu: de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio. Ele já veio. E não reconheceram, antes fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos dele. Então os discípulos entenderam que eles falaram a respeito de João Batista, que veio em espírito de missão. Elias já veio, cumpriu a sua missão e não morreu. Inclusive seria impossível a reencarnação de Elias, porque Elias, depois lá em Judas, se eu não me engano, acho que em Judas, fala que Elias não morreu, não experimentou a morte e vive no céu. Então é impossível a reencarnação de Elias, porque ele não experimentou a morte. E João Batista veio em espírito de Elias, porque João Batista teve a mesma missão de Elias. A missão de abrir o caminho para o Cordeiro. Elias teve o caminho, o objetivo, a missão de abrir o caminho para Jesus Cristo, para o Messias. E João Batista também abriu o caminho para o Messias. Percebe aqui então que existem evidências claras, não interpretáveis, com muita clareza. Tá bom, Júnior, o que você me explica então sobre a morte de Raquel? Olha só, a morte de Raquel diz assim em Gênesis 35:18. Ao sair a alma, a versão Ara, ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu-lhe o nome Benoni, etc e tal. E agora, Júnior, como você me explica? Aí se você ir lá, eu fiz um paralelo com outras versões, eu abri as 3 versões. Se você for na NVI, já diz assim: já a ponto de sair-lhe a vida. Aí na nova tradução da linguagem de hoje diz assim: porém ela estava morrendo, e antes de dar o último suspiro, chamou o menino, etc e tal. Essa tradução alma para vida é uma tradução que não condiz com a cultura hebraica. Eles não entendiam a alma separada do corpo. Eles não entendiam. Isso era um conceito de uma crença pagã egípcia. E aí foi evoluído pelos filósofos gregos, mais para recente, Platão, e enfim. E 1 Coríntios 6,19 diz que o corpo é o templo do Espírito Santo. E Platão dizia que o corpo é a prisão da alma. Também antibíblico. Em 1 Reis 17:22, o Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino se tornou, como mais uma vez, citando aqui o que aconteceu. Ou seja, a vida voltou. A palavra alma aqui nesses 2 versos é nefesh em hebraico. É a mesma palavra usada em 668 versos
em 668 outros versos, citando essa mesma palavra, mas se referenciando à vida. Como Gênesis 2:7 diz, que soprou na narina o fôlego da vida, e o homem passou a ser nefesh, passou a ser alma vivente, corpo vivente. Então não existe outra referência bíblica que diga que nefesh é um espírito que sai do corpo. Ok, Júnior. Mas como você me explica? Eu, conversando ontem com a minha mãezinha falecida. Como você me explica isso? Era a minha mãe, eu estava lá. Meus lindos, eu te garanto, eu consigo te mostrar, biblicamente, que os demônios têm poder. Lembrando que eles são anjos de luz no céu e possuem poderes sobrenaturais, tanto para fazer o mal como o bem. Uma aparente ação de bem. No livro de Jó, por exemplo, a gente lê que Satanás ele fez soprar um vento. Satanás tem o poder de soprar um vento e derrubou a casa de Jó. Depois ele tocou a saúde de Jó, um ferimento terrível. Satanás então tem a condição de também tocar, machucar. Jesus também curou um homem mudo e endemoniado. Após o demônio ser expulso, o homem voltou a falar. Satanás tem condição de fazer um homem ficar mudo. Em outra situação semelhante, Jesus curou um homem que era cego. Satanás tem condição de trazer cegueira física e espiritual. O livro do Apocalipse também destaca o poder enganador de Satanás e os demônios na realização de certos sinais prodígios. João diz que viu demônios operando milagres em Apocalipse 16:14. Apesar da Bíblia dizer que os demônios têm poder para realizar sinais, prodígios, a gente não sabe quais tipos de sinais que ele pode dar. Mas olha só, meus lindos, para a gente partir para o fim. Apocalipse 13, 4-8, leia comigo. Adoraram o dragão, que tinha dado autoridade e a besta. Quem deu autoridade e a besta? Quem? Nós demos autoridade à besta. A partir do momento que Adão pecou, a partir do momento que o homem pecou, o pecado entrou no mundo. Assim, consequentemente, demos a autoridade de ele exercer poder sobre nós. Foi-lhe dada autoridade à besta. E também adoraram a besta dizendo, quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? A besta foi dada a boca para falar palavras arrogantes e blasfemas, e lhe foi dada autoridade para agir durante 42 meses. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus, e amaldiçoar o seu nome e o seu tabernáculo, e os que habitam nos céus. Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos, e vencê-los. Foi-lhe dada autoridade sobre tribo, povo, língua e nação. Todos os habitantes da terra adorarão a besta. A saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Então, por que existem essas ideias hoje, e de muito tempo, sobre vida após a morte, reencarnação? Essas coisas que nos confundem, são cortinas de fumaça. É cortina de fumaça para tirar a gente do centro do Evangelho. Quem que é o único imortal? Quem que é o único que tem poder de ressuscitar? Quem? Jesus. E quando você passa a atribuir o poder de ressuscitar, ou de reencarnar, ou de um outro ser interceder por você, ou um outro ser estar do lado do trono do Pai, além de Jesus, você está atribuindo poder para quem não tem que ter poder, para quem não tem poder. 1 Timóteo 6,16 diz, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem o homem jamais viu, nem é capaz de ver, a ele é honra e poder. Amém. João 11:25 diz, eu sou a ressurreição e a vida.
Jesus dizendo, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E é claro, evidentemente, de que o inimigo olhando isso pensou, eu vou criar atribuições a outros seres, que a gente possa acreditar em outros seres, inclusive em entes queridos que morreram, que possa falar coisas atrativas e boas para mim, confortantes para mim. Se colocando no lugar de Deus, tirando o foco do Senhor, tirando o foco da fonte, tirando o foco de buscar a essência que é Jesus. Em 1 Coríntios, ele diz que também nos ressuscitará. Em Apocalipse 20, ele diz que os santos, os que guardam os mandamentos do Senhor e acreditam em Jesus, serão ressuscitados para a eternidade. E aqui, meus lindos, é a promessa final. A promessa final, para a gente ficar com isso em mente. João 6,37 diz, todo o que o Pai me der, virá a mim. A quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Pois desci do céu, não para fazer minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade do meu Pai é que todo o que olhar para o Filho e nele crer, tenha vida eterna, e o ressuscitarei no último dia. Amém? Esse é o objetivo final. Olhar para o Mestre. Tudo o que está diferente disso é cortina de fumaça para dispersar a gente do foco principal. O objetivo é que a gente tenha um único intercessor. João diz, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não existe um outro intercessor. Não existe alguém que tenha autoridade. Nenhum outro que seja pedra. Nenhum outro que tenha autoridade sobre a autoridade de Deus. Isso não é bíblico. Não existe alguma autoridade religiosa neste mundo que tenha autoridade para dizer quem é santo e quem não é. Isso é no julgamento final. Não existe nenhuma possibilidade bíblica de nenhum ente querido seu morrer e trazer boas notícias para você. Não existe nenhuma outra evidência bíblica que diz de que um outro ser vai vir te buscar ou vai vir te confortar. Por isso que nós acreditamos que vai existir um momento que o demônio também vai se encarnar em Jesus, como Jesus Cristo. Vai se posicionar como Jesus Cristo para nos enganar. Então, meus lindos, se você hoje está sendo orientado por estudos espiritualistas que se comunica com outros seres, com espíritos, com entes, ou que acredita que a alma vai para um purgatório, para um outro lugar, se acredita nisso, com todas as evidências bíblicas que isso não existe, te digo, provavelmente você vai ser enganado na vinda de Jesus Cristo, porque antes da vinda do próprio Senhor Jesus Cristo, o próprio demônio vai simular a vinda de Jesus Cristo. Nós cremos nisso. E aí, sabe, o ruim é de que se você está triste porque o seu candidato perdeu, se sentindo desamparado, você imagina quando você vê Jesus Cristo e ele chegar, e você chegar para abraçá-lo e ele dizer, eu não te conheço. Você imagina a dor e a angústia. Se você está triste porque você perdeu um ente querido, está tentando se comunicar com ele, você imagina a tristeza que nós vamos ter quando Jesus voltar e dizer, eu não te conheço, se afaste de mim. E aí você vai virar e falar, como assim? Eu reconheço você como meu Salvador, mas você não seguiu as coisas que foi te alertado ao longo da vida. Se você está triste por alguma dificuldade que você esteja passando, a maior dificuldade de todas vai ser não herdar o reino do céu. Se você está desamparado por governantes desse mundo, a maior tristeza vai ser quando você não ter a governança suprema, perfeita da eternidade do Senhor Jesus. Então, tire o seu coração do seu próprio eu. Tire o seu coração das suas próprias crenças. Desconstrua suas crenças se elas não estão de acordo com a Bíblia Sagrada. Pouco importa as tradições do mundo
se as tradições do mundo não estiverem em acordo, estiverem em desacordo com as tradições bíblicas. Esse é o recado de hoje. Que Deus abra o seu coração para aceitar mensagens que para você talvez seja nova, ou talvez não é nova, mas por causa de uma tradição familiar, te leva a continuar mantendo no erro. E digo aqui não pela igreja, não falo em nome da doutrina, eu falo em nome da Bíblia. E que o Espírito do Senhor esteja contigo, que o Espírito do Senhor esteja com você. E que a gente se sinta capacitado para poder multiplicar esse conhecimento para outras pessoas que necessitam do conhecimento da Bíblia. E se você tem interesse de estudar sobre esse tema, essa igreja aqui é preparada para te receber. Existem ministérios aqui de oração, ministérios de estudo bíblico. São muitas pessoas, se eu não me engano, são mais de 30 professores e grupos para te receber, para você estudar um pouco mais sobre a palavra. Se você tiver interesse, chama no chat. Se não me engano, a gente consegue liberar até um QR Code, não sei se vai ser possível, que você aponta para que você vá para um canal para onde você se inscreve para poder fazer o estudo bíblico. Que Deus te abençoe. Que a luz do Senhor possa incendiar o seu coração. A luz do Senhor possa acender a sua casa. E a gente possa se sentir usado para poder multiplicar o conhecimento bíblico, o conhecimento verdadeiro. Que Deus te abençoe. Eu preciso orar com você neste momento, para Deus guardar o nosso coração e fazer com que alguns irmãos aceitem essa mensagem com muito amor. Querido Deus, eu te peço de coração que isso chegue à casa de muitas pessoas que precisam ouvir a verdade. Pessoas que nesse momento estão se sentindo às vezes desamparadas por suas esperanças estarem em governantes desse mundo. Eu quero que o Senhor mostre para eles, para o coração dessas pessoas, de que existe uma governança e uma casa sendo construída aí no céu. Uma governança pura, que não é de um lado ou de outro, que não é de mentira, que não é de engano, que não é de corrupção. Uma governança eterna, que não haverá morte, e que sim haverá justiça, equilíbrio, e sim existirá igualdade. Isso sim nós temos que crer. Para isso, meu Deus, mostra-nos as verdades bíblicas. Abra nosso coração para temer, aceitar coisas que a gente não aceita. E entender coisas que a gente não entende. Por favor, conforte o coração desse Brasil, que neste momento está em conflito. Conforte o coração das pessoas, que eles possam nesse momento em conflito enxergar que existe esperança na vida após a morte, sim, mas na ressurreição dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Por favor, venha nos buscar logo. Venha nos buscar. Encerre esse ciclo de maldade, destruição e morte, de engano. E venha nos buscar para vivermos em paz eternamente contigo. Eu te peço, por favor, antecipe a sua vinda. Por favor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Até a próxima.